A morte é um fenômeno inevitável e universal que, apesar de sua certeza, ainda guarda uma série de mistérios sobre o que realmente acontece após o falecimento de uma pessoa. Do ponto de vista físico, a morte é caracterizada pela cessação permanente das funções vitais do organismo. O coração para de bater, a respiração cessa e o cérebro já não responde, resultando na irreversibilidade da consciência. Essas alterações são parte do processo natural do ciclo de vida e devem ser compreendidas em diversos níveis: biológico, psicológico e cultural. Fisicamente, a morte inicia um processo que, sob a perspectiva médica, é conhecido como decomposição. Após a parada cardíaca, o corpo entra em estado de algor mortis, onde a temperatura corpórea diminui gradativamente até se igualar à ambiental. Rigor mortis, por sua vez, ocorre quando articulações e músculos se endurecem devido às alterações químicas pós-mortem. A decomposição prossegue através da ação de micro-organismos que habitam o corpo e o ambiente, convertendo a matéria orgânica em substâncias inorgânicas. Sob a perspectiva psicológica e emocional, a morte gera profundos impactos entre os indivíduos que experimentam a perda de um ente querido. O luto é uma reação natural e esperada, caracterizada por uma gama de emoções que podem incluir tristeza, raiva, negação e até aceitação. A maneira como o luto é vivido pode variar largamente dependendo da cultura, das crenças pessoais e das circunstâncias da morte, sendo esse um campo de estudos relevantes na psicologia contemporânea. Culturalmente, a morte é tratada e interpretada de maneiras extremamente diversas ao redor do mundo. Pode ser vista como um fim definitivo ou como uma transição para outro estado de existência. Religiões e costumes culturais tentam oferecer respostas e consolo aos vivos, utilizando diferentes paradigmas. Algumas tradições acreditam em uma vida após a morte, seja em destinos como o céu, o inferno, ou um conceito de reencarnação. Outras veem a morte como um retorno à natureza ou ao cosmos. As práticas funerárias refletem a diversidade cultural na forma de lidar com a morte. Enquanto algumas sociedades praticam a cremação, outras optam pelo sepultamento tradicional. Existem ainda tribos que realizam rituais elaborados para celebrar a morte como uma passagem, em vez de um término. Em uma consideração filosófica mais ampla, a morte evoca questionamento sobre o sentido da vida. A morte incentiva reflexões sobre a nossa própria mortalidade e a inevitabilidade do fim. Este fascínio resulta em uma ampla gama de expressões artísticas e literárias, que procuram descrever, explicar ou desafiar a compreensão humana sobre a morte. Para muitos, falar sobre a morte ainda é um tabu, mas adotar uma perspectiva aberta e informada pode auxiliar a reduzir ansiedades e incertezas relacionadas a esse evento. A aceitação e a preparação consciente para a morte, seja no âmbito pessoal ou familiar, podem proporcionar conforto e paz, seja qual for a crença sobre o que acontece depois do último suspiro. Explorar e entender a morte nos permite aprender mais sobre os valores e histórias de vida que realmente importam, e encontrar significado mesmo nos momentos de perda.